prazer estar com vocês de novo na nossa primeira aula da segunda semana. Desses temas, então, que envolvem a questão da paternidade, da filiação, do reconhecimento dos filhos. Lembrando um pouquinho vocês que na nossa primeira semana nós fizemos uma abordagem mais ampla da evolução sociológica e legislativa da família, dos contextos de filiação, que envolveu essa mudança de paradigma do ter para o ser. Trabalhamos com as novas formas hoje de reconhecimento de filiação, a biológica, a registral, a jurídica e a socioafetiva, os elementos da posse de estado de filho. Fizemos uma abordagem um pouquinho de uma leitura técnico-documental com base no novo Código de Processo Civil e finalizamos então analisando algumas jurisprudências. E nós vamos iniciar então essa segunda semana com uma temática que envolve os contextos de filiação, que ao meu ver é uma das dinâmicas mais delicadas para qualquer profissional que atue, quer na área do direito, quer de uma abordagem interdisciplinar, que são os contextos em que estão presentes os fenômenos da alienação parental. Então eu vou me dedicar ao longo dos nossos encontros a nós refletirmos e trazermos um olhar cuidadoso e cauteloso sobre essa dinâmica e principalmente, acho que um dos principais pontos de reflexão que nós teremos que ter é como proteger as crianças quando este fenômeno da alienação parental ele está presente. Então, de novo, a lente que nós vamos fazer esta abordagem é uma lente de um olhar interdisciplinar. E eu inicio a questão da alienação parental trazendo uma primeira reflexão, que é a questão da máscara e da mentira. E aí eu trago um dos poemas do Fernando Pessoa, que ele escreve da seguinte forma: fiz de mim o que não soube, ou fizeram de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo pelo que eu não era, e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, ela estava apegada à cara. Fernando Pessoa. Por que eu inicio essa nossa segunda semana de encontros trazendo essa reflexão? Fiz de mim o que não soube, ou fizeram de mim o que eu não soube. Quando nós estamos falando em contextos de alienação parental, é muito importante nós termos uma clareza em relação a essa dinâmica, de compreendermos que ela é uma dinâmica que ela tem uma origem essencialmente emocional. O que eu tenho presente em termos de psicodinâmica em contextos de alienação parental? Se vocês forem olhar um material lá no nosso primeiro encontro, na primeira semana, no segundo slide, onde eu trago a importância da psicologia para os contextos de família, em que eu abordo a questão do que é um vínculo, eu trabalhei com vocês um pouquinho a questão do divórcio e a questão da elaboração que se faz das nossas perdas, que é o que nós denominamos em psicologia da elaboração do luto. Mas eu questiono para vocês, como é que nós elaboramos o luto de uma perda? Uma perda de uma pessoa significativa, uma perda de um rompimento afetivo, o término de uma relação. Existe uma autora que se chama Elizabeth Ross, que ela tem um livro que se chama Sobre a Morte e o Morrer. E ela trabalha que para nós elaborarmos qualquer luto de uma perda, nós passamos por 5 estágios. Num primeiro momento, quando nós estamos na iminência de uma perda, ou tivemos notícias desta perda, a nossa primeira tendência é nós entrarmos num estado de negação. Então, quando nós estamos elaborando uma perda, a primeira questão é nós negarmos. E por que inconscientemente, é importante a gente ter essa noção, isso é um mecanismo inconsciente, por que inconscientemente a minha primeira manifestação é eu fazer uma negação? Porque normalmente nesses contextos a perda ela é tão dolorosa para nós
que de um ponto de vista de uma tentativa de manter um equilíbrio emocional, o nosso inconsciente nega que aquilo esteja acontecendo ou na iminência de acontecer. Todos nós, em alguma medida ou em alguma circunstância da vida, já passamos por situações assim. Tá? Só que o que acontece? Eu não posso ficar num estado de negação. Tá? Então, um segundo estágio para a elaboração de uma perda, essa autora ela traz no livro como nós entramos num contexto de raiva, né? Que é uma reação emocional normal em que nós fazemos frente àquela determinada perda. Então, assim, normalmente nós verificamos muito esses contextos de uma reação mais explosiva de raiva nos contextos de separação e de divórcio. Tá? Bom, para eu continuar uma elaboração, nós passamos por um estágio que nós denominamos de um estágio de depressão. Tá? Ou seja, eu evoluí do estágio de negação, eu entrei em estágio de raiva, em ter que fazer frente àquela perda, e nós entramos em momentos mais depressivos. Tá? Até nós conseguirmos evoluir para um estágio, que é o quarto estágio, que a autora denomina de estágio de negociação, que é quando nós temos capacidade interna de ir negociando conosco mesmo e dando um sentido, atribuindo um sentido àquela perda. Até chegarmos num quinto estágio, que essa autora denominou de um estágio de aceitação. Bom, o que acontece? É claro que do ponto de vista emocional, a evolução da elaboração de uma perda ela não se dá de uma forma linear. Né? Os nossos sentimentos, nós não temos um botãozinho que liga e desliga e que nós conseguimos regular a intensidade da nossa dor e quando nós queremos que essa dor diminua. Né? Toda esta evolução, desta elaboração, ela acontece num espaço de tempo, né, em que nós vamos evoluindo desses estágios, só que não é linear. Então eu posso perfeitamente estar numa fase mais avançada, por exemplo, de uma negociação interna, e daqui a pouco eu souber de um evento novo, e isso me desencadear um acesso de raiva ou me deixar num estágio mais deprimido, ou seja, nós vamos fazendo movimentos adaptativos até chegarmos a uma evolução desta perda. O que essa explicação toda, que é toda uma dinâmica de funcionamento de elaboração de uma perda, tem a ver com os contextos de alienação parental? Porque nos contextos de alienação parental, quando ocorre a ruptura conjugal, a ruptura relacional, normalmente essas pessoas que promovem alienação parental, elas ficam estacionadas na dinâmica de raiva e depressão. Ou seja, eu não consigo elaborar o término da relação conjugal. Se eu não elaboro o término da relação conjugal, o que eu faço? As pessoas que promovem alienação parental projetam este sentimento na relação parental, incutindo nos filhos sentimentos de ódio, sentimentos de desprezo, sentimentos de afastamento de um dos genitores ou de um contexto mais amplo familiar. Tá? Então eu tenho aqui duas dinâmicas muito claras quando tem presente nos contextos de filiação a presença do fenômeno de alienação parental. Se eu olhar para a dinâmica relacional dos genitores, quem promove alienação parental não elaborou o término desta relação e projeta nos filhos este sentimento de raiva ou de depressão de uma forma que a criança é instrumentalizada, ou seja, eu não individualizo este filho. Eu não vejo esta criança como um ser autônomo. Eu colo esta criança em mim, num movimento de projeção, e eu instrumentalizo para essa criança sirva de ataque ao outro genitor ou contexto familiar. Tá? Questões muito importantes quando nós estamos falando em dinâmica de alienação parental. Primeiro, nós não estamos falando de uma dinâmica em que eu tenha uma observância específica de relação de gênero. Tá? Nós não estamos falando de uma dinâmica de gênero, nós estamos falando de uma psicodinâmica relacional. Tá? Como a maioria dos contextos hoje brasileiros, a guarda ainda é atribuída à mãe,
nós temos uma maior incidência de alienação parental no âmbito materno. Mas isso não significa que não haja alienação paterna ou, em alguns contextos mais disfuncionais e mais graves, alienação parental bilateral, em que ambos os genitores acabam utilizando a criança como forma de ataque a outro genitor. Tá? Bom, e a alienação parental, ela não é uma alienação promovida apenas pelos genitores. Ela pode ser promovida pelos avós ou pelos que tenham autoridade ou guarda desta criança. Tá? Em muitos dos contextos em que eu trabalho com os meus alunos a questão da dinâmica da alienação parental, então retomando essa ideia de que é uma dinâmica em que não há uma adequada elaboração do luto e que eu projeto na criança sentimentos de raiva e de ataque ao outro, eu já não denomino simplesmente de alienação parental. Hoje eu já abordo de uma forma mais ampla um contexto de alienação familiar, porque dificilmente vocês vão trabalhar em casos em que a alienação tenha atingido apenas um genitor. Infelizmente, eu já trabalhei em muitos casos com dinâmicas de alienação do filho estar privado ou afastado de pai, de mãe, de avós, de padrinhos, de tios, de alguns contextos, inclusive dos irmãos. Então, quando nós pensarmos na psicodinâmica da alienação, nós podemos fazer uma análise de uma psicodinâmica muito mais ampla, muito mais abrangente, que envolve um contexto de alienação familiar. Tá? Bom, e seguindo aquele raciocínio que nós tivemos nos nossos primeiros encontros, em que o direito sai de uma leitura do ter para o ser, nos contextos de alienação parental, infelizmente, a criança ela acaba sendo instrumentalizada como se fosse um objeto, e um objeto disponível de ataque ao outro. Então nós regredimos para um olhar da criança como sendo a criança um objeto, e não um ser individualizado, um ser em fase de desenvolvimento da sua própria personalidade. O que isso resultou? Resultou que dentro dessa evolução legislativa do direito das famílias, em 2010, foi promulgada uma lei específica sobre alienação parental, que é a Lei 12.318. E o que chama muito a atenção dessa lei? Primeiro, raramente as nossas leis trazem conceitos. E a Lei da Alienação Parental, no artigo 2º, que eu vou trabalhar com vocês, ela inicia trazendo um conceito do que é alienação parental. Só que mais do que um conceito, ela traz um conceito que não é jurídico, é um conceito com conteúdo psicológico. Então, neste contexto específico que nós vamos analisar especificamente o artigo 2º, eu estou diante de uma lei que me traz um conceito de cunho psicológico. E o que me sinaliza isso? Eu não tenho como fazer uma abordagem de uma dinâmica de uma alienação parental sem que eu faça uma abordagem de cunho interdisciplinar. Eu vou ter a necessidade nestes contextos de um olhar da psicologia, do serviço social, da psiquiatria, para eu conseguir identificar este fenômeno, e tentar proteger ao máximo as crianças ou adolescentes envolvidos neste contexto. Então vamos fazer uma análise mais aprofundada da Lei da Alienação Parental. O artigo 2º ele estabelece que considera-se ato de alienação parental. Olhem aqui já a influência da psicologia, para nós fazermos uma leitura. A interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculos com este. Então vamos fazer uma análise desse conceito. Talvez agora para vocês ao longo dos nossos encontros e da disciplina fique mais claro o porquê que eu iniciei no nosso primeiro encontro trazendo já uma abordagem de qual é a importância da psicologia para o direito das famílias. Aqui começa a fazer mais sentido o porquê de todo o fio condutor de todas as nossas aulas. Lembrem quando eu comecei os nossos encontros falando das relações vinculares?
Quando eu estou diante de um contexto de alienação parental, tá, e nós temos que ter essa dimensão muito clara, principais constituições de referência para nossa estruturação de personalidade é a referência de pai e de mãe. Quando eu não tenho essas referências fazendo uma função que seja saudável, e nos contextos de alienação parental, muito antes disso, eu não só não faço uma relação saudável com meu filho, como eu instrumentalizo ele para sentir sentimentos de ódio. Olhem o que o conceito traz de repúdio em relação ao outro genitor. Gente, é muito importante nós termos essa noção que eu estou afetando a formação da personalidade do meu filho. E eu pergunto muitas vezes para os meus alunos a seguinte questão: se eu vou crescendo, tá, sendo incutido, sendo induzido em mim sentimentos de ódio em relação ao outro genitor, tá, e eu cresço com essa repulsa, eu pergunto para vocês, este sentimento, ele é meu ou não é? E alguns alunos me dizem assim, Fernanda, esse sentimento não é teu, porque esse sentimento é do genitor que incutiu em ti esta raiva em relação ao outro genitor. Tá? Bom, o que é a questão triste? Este sentimento, sim, ele passa a ser da criança. E ele é da criança. Infelizmente, existem muitos casos de alienação parental em que algumas crianças chegam num estágio de sugestionabilidade tão grande e de ódio tão grande em relação ao outro genitor que já nem precisam de estímulos externos, porque aquilo está internalizado. Então, passa a ser constitutivo da criança. A questão é, esse sentimento nasceu de uma forma espontânea dela? E a resposta é não. Este sentimento não só não nasceu de uma forma espontânea desta criança, como em muitos contextos em perícia se verifica que a criança sequer consegue justificar o porquê da origem desse sentimento. Eu já acompanhei muitos contextos periciais que às vezes se pergunta para a criança, por que tu está sentindo esta raiva? E ela diz, porque eu sinto. Mas o que tem? Qual é a origem disso? Teve algum fator específico? Eu sinto porque eu sinto, eu tenho ódio, não quero estar com a pessoa. Né? Então, dependendo da idade da criança, ela nem consegue metabolizar o porquê, mas ela sente e ela internaliza. E tudo aquilo que nós internalizamos se torna uma condição da nossa própria existência. Então, se eu estou em contato em contextos que são afetivos, que são promotores do meu desenvolvimento, se são fatores de prevenção e de proteção, eu me desenvolvo dentro de um registro. Agora, se eu estou num contexto de vulnerabilidade, se eu estou num contexto de agressões emocionais, se eu estou num contexto em que eu estou exposto, eu tenho outro registro de desenvolvimento emocional. Então, olhem como é delicado. Quando nós lemos um artigo, que é o artigo 2º da Lei 12.318, que ele me traz um conceito, só que se nós formos olhar de uma forma muito cautelosa esse artigo, o conceito legal, ele já parte do pressuposto de um dano. Ou seja, ele já parte do pressuposto da existência de um dano de ordem emocional nos filhos. Tá? Então, nós temos que ter muito cuidado. Porque se eu for fazer aqui um paralelo com vocês, lembram das nossas aulas sobre o reconhecimento da filiação socioafetiva, em que eu trabalhava com vocês que um dos elementos constitutivos é o lapso temporal, a questão da continuidade, a questão da constância, para que se forme o afeto e através deste tempo consolidar aquela vinculação? Aqui eu posso fazer uma mesma leitura, só que o tempo como sendo algo extremamente danoso para uma criança exposta nesse contexto de alienação parental. Porque o tempo na alienação parental vai dando corpo e consistência a este fenômeno, a este ódio, a este ataque, a estas vivências que elas são absolutamente destrutivas do ponto de vista da formação de uma personalidade. Tá? Bom, o que a nossa lei ela fez por uma questão de cautela? Além dela trazer um conceito, que é um conceito que vocês conseguimos analisar muito mais com um condão psicológico do que jurídico, a lei teve uma cautela no parágrafo único deste mesmo artigo de trazer um rol que é meramente exemplificativo de contextos caracterizadores de alienação parental. Então, o que o artigo
Segundo o parágrafo único nos traz, tá? Que aqui é muito importante, ele é um rol meramente exemplificativo. Ele nos traz alguns elementos que são caracterizadores de comportamentos típicos de alienação parental. Então, o primeiro comportamento caracterizador, campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Então, normalmente em contextos de alienação parental, há uma desqualificação da imagem deste genitor em relação à criança. Segundo, dificultar o exercício desta autoridade parental. Dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor. Dificultar o exercício regulamentado da convivência familiar. Omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente. Bom, e aqui contextos mais graves. Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares ou contra avós. Infelizmente, as dinâmicas de alienação parental, elas iniciam de uma forma muito sutil e se nós formos parar para pensar, em muitos contextos, a dinâmica da alienação parental, ela está presente mesmo quando a relação conjugal ainda está mantida. Então, existem muitos casos que a ruptura da relação conjugal dá mais corpo e dimensão a uma alienação parental que, se nós formos olhar cautelosamente, em alguns contextos essas dinâmicas já se faziam presentes antes mesmo da separação conjugal. E o que acontece? Essa dinâmica ela vem numa crescente. E normalmente nos casos mais graves de alienação parental, e é muito triste trazer essa informação, mas hoje em dia nós temos, em média, 80% de falsas denúncias de abuso sexual. Dentro desses 80% de falsas denúncias de abuso sexual, os outros 20%, nós temos 15% de verificabilidade específica sobre o abuso, e 5% com uma margem que não se consegue verificar se ocorreu o abuso ou não. Então, o que é bem importante de nós considerarmos? Contextos que envolvem abuso sexual existem. E se houve abuso sexual, nós vamos proteger essa criança, mas nós não estamos em âmbito de alienação parental. Quando nós estamos falando neste fenômeno de alienação parental que afeta os filhos, nós estamos falando de uma parcela de uma falsa denúncia de abuso sexual. E, por fim, o último comportamento caracterizador que a lei regula é a mudança de domicílio para local distante sem justificativa. Então, estes exemplos são exemplos clássicos da ocorrência da alienação parental. Normalmente, dificuldade de contato é no dia das convivências, a criança está doente, ou a criança está na casa de um amiguinho, ou tenta estabelecer muitas vezes contato telefônico ou por Skype e a criança não atende. A questão de omitir deliberadamente informações, troca de escola, eu não sei qual é a escola que a criança está matriculada, troca de profissionais, de pediatra, de terapeuta e eu não tenho acesso a essas informações. Então, existem várias formas de eu ir dificultando o exercício da convivência da autoridade parental, até um ponto que essa relação vai se deteriorando, vai se distanciando. Em muitos contextos, toma conta na criança um sentimento de ódio em relação ao outro genitor e eu vou rompendo e distanciando relações vinculares. Então, olhem a importância de nós compreendermos e conseguirmos identificar estes sinais que são indicadores desta alienação parental, porque, de novo, eu reforço com vocês, assim como nós trabalhamos na nossa primeira semana dos nossos encontros, o fator tempo aqui para nós, em contextos de alienação parental, ele é um fator decisivo, porque quanto mais tempo nós levarmos para a identificação deste fenômeno ou para uma atuação de forma preventiva, maior é a probabilidade de quando nós chegarmos numa perícia no processo, nós estarmos lidando já efetivamente com a instauração de um dano emocional na criança. E existem algumas sequelas do ponto de vista de desenvolvimento emocional
que são muito difíceis de serem rompidas e de serem superadas. Vocês imaginem a situação de um distanciamento emocional através de um sentimento de ódio, que eu nem sei justificar exatamente a origem, mas que rompe vínculos com uma das figuras que são mais fundamentais da nossa constituição psíquica e emocional. E nós estamos falando figura de pai ou de mãe, né? E toda a relação familiar que a criança se vê de alguma forma privada em decorrência dos contextos de separação, tá? Então, essa é uma dinâmica extremamente delicada. A lei da alienação parental, ela teve essa cautela de trazer um conceito, né, e retomo com vocês a ideia, ele é um conceito psicológico, né, de cunho muito mais psicológico do que jurídico, mas ela teve essa cautela também de, no parágrafo único do artigo 2º, trazer um rol que é meramente exemplificativo de contextos que são caracterizadores dos atos de alienação parental. E recordando com vocês que essas dinâmicas, elas são uma crescente, que os contextos mais graves estão relacionados com falsa acusação de abuso sexual, e nós sabemos que para nós do direito, sempre quando há uma notícia de abuso sexual num processo, é motivo para nós acendermos uma luz vermelha e olharmos com uma cautela em relação àquela questão que está se apresentando, que eu posso estar diante de um contexto, sim, de alienação parental, ou de um contexto real de abuso sexual. Qual é apenas uma questão para nós terminarmos esse nosso primeiro bloco, para irmos refletindo. Eu já ouvi de muitos colegas me mencionarem assim, Fernanda, eu fiquei muito tranquilo quando veio o resultado de uma perícia e a perícia deu negativa para abuso sexual. E normalmente nós do direito, nós paramos por aí. Bom, se deu negativo para abuso sexual, que bom, ainda bem. A maioria dos contextos que tem abuso sexual, nós sabemos a dimensão grave que isso gera nas crianças. Agora eu questiono, já assim no iniciozinho da nossa disciplina, se não é abuso sexual, essa criança teve exposta a outro tipo de abuso, que é o abuso emocional. E infelizmente sobre este abuso emocional, nós operadores do direito ainda pouco nos debruçamos. Porque se eu não tive um abuso sexual, mas, e nós vamos ver mais à frente na disciplina, eu fui sugestionada a crescer acreditando que eu fui vítima de um abuso, eu tenho um abuso interno de âmbito emocional extremamente forte. Só que ele não é palpável. Ele é um abuso emocional que vai interferir diretamente na minha constituição psíquica, na minha estruturação de personalidade. Então, olhem como essas questões, elas são delicadas de serem abordadas, porque nós estamos diante de um fenômeno que hoje tem uma regulação jurídica e dentro dos aspectos da filiação, que é o ponto da nossa disciplina, é um fenômeno de maior cautela que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico, em que eu tenho desdobramentos que são todos desdobramentos de cunho efetivamente emocional. E eu posso ter tanto repercussões muito danosas por ter sofrido um abuso sexual, como eu posso igualmente ter repercussões muito danosas se eu tive um abuso emocional e eu cresci dentro deste registro. Então, nós vamos encerrar esse primeiro bloco já trazendo esse ponto de reflexão e nos encontramos daqui a pouco a partir do bloco 2, em que eu vou trabalhar com alguns outros critérios possíveis de identificação da alienação parental.